Olá, meus irmãos, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula da nossa formação teológica, nosso seminário teológico. E vamos continuar aqui a matéria de apologética, né, já caminhando para o final. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com o ceticismo e o ateísmo. Você conhece alguém que é ateu? Se diz ser ateu, né? Conhece alguém que não crê no Evangelho, não crê em Deus, ou alguém que se denomina cético? Olha, eu sou cético, eu sou ateu. Você conhece ou esses termos são um pouco estranhos para você? Antes de entender aí o que é o ateísmo, vamos entender primeiro, para ficar bem didático, o que é o teísmo. Tá? Teísmo, a etimologia dessa palavra vem do grego theos. Theos, que é Deus ou deuses, né? E assim, o teísmo é aquele que crê em Deus. Então é a crença na existência de um Deus, ou crença na existência de deuses, tá? Então, o que é o ateísmo? Uma vez que teísmo é a crença em Deus, o ateísmo só está adicionando aí o a, que no caso seria aí um prefixo de negação, né? de ausência. Então, literalmente significa sem Deus, né? A letra A, sem, negação. Então, ateísmo seria a negação de Deus ou a negação de deuses, né? Então, o ateu é aquele que rejeita a existência de Deus e ele, como consequência, vai escolher viver como se Deus não existisse. Tá? Então, a gente tem aí alguns tipos de ateístas e daqueles que não creem em Deus, né? Eles são não sei se podemos dizer assim, seria um tipo de fé, porque para não crer na existência de Deus diante de tanta evidência, tem que ter muita fé. Eu costumo falar isso, né? Então, temos aí alguns tipos antes de falar de ateísmo, alguns tipos de teísmo. Como nós vimos nas aulas passadas, monoteísmo, lembra? É a crença em um único Deus, né? Demos o exemplo aí do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. O monoteísmo, crença em um único Deus. O politeísmo, que é a crença em muitos deuses, né? Em vários deuses. E tem um termo novo que é o deísmo, que é como se fosse um subtipo do teísmo. O que é o deísmo? É a crença em um Deus criador, mas ele cria, mas ele não intervém depois nessa criação. É como se, isso foi muito comum no movimento iluminista, porque eles creem que houve sim uma criação, um Deus que criou todas as coisas, mas ele só cria e a partir daí as coisas vão se configurando por si mesmas. Ou seja, não existe um Deus que controla tudo hoje, ele apenas criou. O deísmo seria isso, um Deus que cria, mas as coisas vão se configurando através de consequências naturais, né? Mas não existe nenhum tipo de controle de um Deus. Né? Deus não está controlando as coisas, ele simplesmente criou, mas as coisas se configuram por si mesmos na história. Então, hoje nós estamos vivendo aí numa época que se rejeita muito a fé cristã, por causa desse tipo de crença, né, ou descrença. O ateísmo tem entrado, sim, de várias formas, e hoje não de forma sutil como era antigamente, né, mas entra nas universidades e até mesmo no entretenimento, porque hoje muitos pensadores, muitos escritores, eles são apresentados para o mundo de hoje em dia como ícones de sucesso, como pessoas intelectualmente robustas. Então, muitos livros desses pensadores ateus, eles são oferecidos como fonte de solução para os maiores problemas da humanidade. E nós sabemos, como cristãos, que não são. Mas tentam forçar a barra, tentando mostrar que eles, o ateísmo, né, que é defendido por esses escritores, por esses ateus, ele é que é a solução para os problemas da humanidade.
E enquanto o cristianismo no meio, nesse ciclo, às vezes é retratado como símbolo de ingenuidade, ou quem pratica o cristianismo tem a fé cristã como padrão, tratado às vezes como alguém atrasado intelectualmente, e isso é um erro. A gente fica pensando, será que realmente as coisas são desse jeito? Né? Será que a descrença, o ateísmo realmente é um sinal de sabedoria? Olha só o que a Bíblia vai falar sobre isso. Será que o ateu realmente é o grande sábio? Olha só o que diz no Salmo 14, no versículo 1. Disse o insensato no seu coração, não há Deus. Disse o insensato no seu coração. A Bíblia vai retratar o ateu como um insensato, como um tolo. E o problema do ateísmo não é somente um problema intelectual, é um problema espiritual e um problema moral. Eu quero mostrar isso para você. Intelectual por quê? Porque o ateísmo costuma se apresentar como um fruto de um raciocínio lógico e fruto de conclusões científicas. O ateísmo ele vai defender que a ciência já explicou tudo. Logo, não há nenhum tipo de evidência sobre Deus. Então, esse tipo de pensamento ele é insuficiente para explicar todos os problemas da humanidade e para trazer uma solução definitiva para esses problemas. Como se tudo fosse questão de prova matemática, né? E não é. Porque quantas provas nós temos da evidência, que são evidências para a existência de Deus, e apenas bastava mostrar essas provas para os ateus que eles creriam. Mas nós sabemos que nem sempre as coisas são assim. Não é assim que as coisas acontecem. Porque há evidência suficiente, como diz Romanos capítulo 1, versículo 20. A própria natureza, as coisas que são criadas, elas são a evidência de que existe um Deus que criou todas as coisas, né? Então, logo, é um problema não apenas intelectual, né? Mas é também um problema espiritual. Olha só o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Paulo está dizendo aqui que a incredulidade é um problema. Não é somente uma questão de lógica, como diz o ateísmo. Não, o problema é de cegueira espiritual. Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, assim, a questão do ateísmo não está somente no campo intelectual ou no campo matemático, como se apenas fosse uma questão de cálculos e de matéria, não, ou de evidências, não. Paulo está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que é uma batalha espiritual, além de ser também um problema moral. Por que um problema moral? Porque muitas das vezes negar a existência de Deus é um ato moral porque vai influenciar totalmente na minha forma de viver. Eu não preciso prestar contas a ninguém. Se não existe um Deus, também não há um juiz. E se não há um juiz, não há padrões absolutos pelo qual eu preciso seguir. Isso permite que eu possa viver como pessoa do jeito que eu quiser e sem nenhum tipo de restrição. Você lembra lá de Juízes? Juízes vai finalizar no capítulo 21, se eu não me engano, versículo 24 ou versículo 25, e esse versículo vai se repetir por todo o livro de Juízes. Lá vai dizer assim, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia ser certo aos seus próprios olhos. O apóstolo Paulo vai mostrar que rejeitar a Deus é uma prática pecaminosa. Paulo vai falar ali em Romanos que é pecado, porque é necessário para se aproximar de Deus, é necessário crer que Ele exista. E há muitos casos de ateísmos que não é somente a questão de acreditar, não é só a questão de acreditar. Ele não quer uma proximidade com esse Deus. Ele não quer se aproximar desse Deus. Ele não quer que Deus exista. Por quê? Porque se Deus não existe, eu não preciso obedecê-lo. E logo eu posso viver de qualquer forma. Logo, já o ceticismo, como nós estamos falando aqui, apresentando o ateísmo e o ceticismo,
O ceticismo, inicialmente, ele pode até ser uma dúvida até sincera. Nós podemos classificar assim o ceticismo. Uma dúvida sincera. Mas essa dúvida sincera, sem encontrar resposta, ela é condenável da mesma forma. Essa dúvida, por mais sincera que seja, ela precisa encontrar a resposta na verdade revelada, que é Deus. Caso contrário, será muito semelhante aí ao ateísmo. Porque enquanto o ateísmo ele vai negar a existência de Deus, o ceticismo ele ainda abre um caminho para a existência de Deus, mas ele também quer prova. E ele abre o coração se caso houver algum tipo de prova. Lembra quando a Bíblia fala ali no Novo Testamento sobre Tomé? Tomé ele queria ver, ele queria evidências. Ele não disse que ele não creria. Ele disse assim, a minha condição para crer que Jesus ressuscitou é se eu colocar o dedo nas feridas das suas mãos e colocar também o dedo no lado onde a lança feriu o seu peito. E aí chega Jesus e se apresenta, olha, não seja descrente, mas crente, coloque a mão e veja que eu não sou um espírito, mas sou carne e ossos, como vede que eu sou. O ceticismo, ele é essa postura de dúvida, de incerteza, mas não tem uma negação absoluta, né? É apenas uma resistência em crer sem as evidências claras, né? O ateísmo é diferente, já fecha a porta para Deus. Ele fecha a porta totalmente para Deus. E o ceticismo ele ainda vai deixar essa raiz de crença ainda aberta. Tá? As raízes históricas do ateísmo moderno vai começar lá no século XVII, no século XVIII, com o movimento iluminista, que vai exaltar a razão, né, e as fontes de descoberta científica como conhecimento sustentável. Então, assim, a razão e as evidências que vêm como fonte de pesquisa científica, essas evidências são a única razão confiável de fé. Então, isso é o que pregava ali o movimento iluminista. Então, como nós falamos na aula passada, isso já exclui totalmente qualquer tipo de religião ou de crença em qualquer tipo de livro ou aquilo que não se pode ver. Aquilo que não for apresentado como evidência, logo, não pode ser creditado como verdade. Isso veio desse movimento iluminista, né? Também muitas filosofias e muitas ideologias que surgiram também a partir dessa época, do século XVII, século XVIII, entrando para o século XIX também, que realmente fortaleceram muito, principalmente o ateísmo, porque no século XIX, não me lembro o século, para não errar, eu não vou trazer aqui, mas a religião já foi acusada de criar tumulto. Por quê? Porque se aquilo que eu posso ver, aquilo que eu posso definir com os meus olhos, é tido como verdade, logo a religião que não me apresenta evidência, ela só chega para tumultuar. Então, muitos pensadores atribuíram a religião como uma forma de tumulto e excluíram totalmente a religião não somente da sua forma de vida, mas também tentaram excluir a religião da vida cotidiana das pessoas, do meio social, seja nas comunidades, nas universidades. E isso é um erro. E o ateísmo ele tem ganhado força, por quê? Porque não somente a mídia tem divulgado isso de uma forma antes sutil, mas agora de forma bem escancarada. Por quê? Porque os autores dos seus entretenimentos, os autores da cultura popular hoje, a grande maioria são ateus. E eles são mostrados como modelos de inteligência, enquanto a fé ela é sinônimo de ignorância para essas pessoas. Outra coisa também que tem fortalecido muito o ateísmo moderno hoje são alguns abusos religiosos, né? Escândalos em algumas igrejas, líderes que caem e não apresentam ali
nenhuma moral elevada, né, que possa condizer com aquilo que eles têm pregado. Então, assim, a religião tem sido vista como sinônimo de hipocrisia para algumas pessoas e logo o ateísmo tem ganhado força por causa disso, né? Outra coisa é o relativismo moral. Se não existe Deus, cada um pode viver do jeito que quer, e esse tipo de, vamos dizer assim, de liberdade, que nós chamamos de libertinagem, né? Isso seduz muitas pessoas. Então, isso é conveniente para algumas pessoas. Então, por causa disso, o ateísmo tem se fortalecido aí, né? Mas como nós vamos lidar com o ateu e com o cético? Primeiro, não tema perguntas difíceis, como nós falamos na última aula. O Evangelho, meus irmãos, ele suporta qualquer tipo de exame. Sempre foi assim. O Evangelho sempre foi provocado, mas ele sempre provou ser a verdade. Outra coisa, independente de quem seja, não leve para o lado pessoal, sempre responda com mansidão e com respeito. Mesmo que às vezes você não tenha respostas objetivas, a ideia não é você vencer debates como nós vimos, como a gente vem falando, né? A ideia é você ganhar pessoas. Outra coisa, confie no Espírito Santo. Independente do nível de ateísmo ou de ceticismo do indivíduo, confie no Espírito Santo, que a Bíblia fala assim que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. O ateísmo, por mais sofisticado que ele pareça ser, ele nunca vai conseguir responder às maiores questões da humanidade. Quem nós somos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Então ele pode, muito pelo contrário, ele pode paralisar uma pessoa, ele paralisa o indivíduo. Mesmo tentando ser sincero ali nos seus questionamentos, a única coisa que ele vai conseguir fazer é estagnar o indivíduo. Ele nunca consegue sair do lugar. Enquanto a nossa fé, que é verdadeira, sempre vai nos elevar e nos levar para um patamar de crença no único Deus, Criador de todas as coisas, e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. E amanhã nós vamos continuar com essa mesma aula aqui, a segunda parte dessa aula. E eu espero você. Deus te abençoe.